Aí eu faço uma comparação de um pai que está feliz com o filho. Boa nota, porque vem se comportando bem. E o pai procura mimar, né, aquela criança, elogiar. O ambiente fica mais gostoso. Tudo que o filho pede, fala, não, sim, vamos. Pai, quero um... Tá aqui. E com Deus é a mesma coisa. Né? A gente não pode buscar a aprovação de Deus esperando que Ele nos abençoe. Mas temos que buscar a aprovação de Deus porque nós o amamos. Porque nós desejamos fazer Deus feliz. E crer nele e obedecer a sua palavra alegra o coração de Deus. E o coração de Deus estando alegre, nós somos fortes. Nós venceremos. E o capítulo 8 de Neemias, o título é Observando a Palavra de Deus. E eu, por ousadia, eu dei um outro título, que é Quando a Palavra volta para o centro, o povo volta a viver. Eu não sei se vocês leram já esse capítulo ou se vocês estudaram essa lição. O contexto é: temos uma muralha reconstruída. O povo, com muito esforço, com muita luta, conseguiu levantar novamente os muros daquele país. Então temos uma cidade segura agora. Né? Se algum inimigo tentar atacar, ele vai encontrar dificuldade. Só que o povo mesmo, irmãos, percebeu que algo estava faltando. Né? Que aquela muralha gigante, enorme, larga, aquilo não estava trazendo uma paz verdadeira para eles. E a gente entende que a maior necessidade de Israel naquele momento não era um muro forte, não era construções de respeito, mas era uma vida alinhada com Deus. E eu trouxe uma aplicação para a gente, mediante a isso, né? Que às vezes, muitos irmãos, a começar por mim, têm o meu muro levantado. Tenho minhas defesas, estou protegido atrás dos muros da minha casa, estou protegido às vezes dentro do meu veículo, dentro do meu emprego, tenho uma família estruturada, meu ministério vai bem, né? Toco bateria aqui, amém. É uma delícia cantar, louvar. Às vezes está aqui em cima trazendo a palavra do Senhor. Mas muitas vezes toda essa estrutura, irmãos, não é suficiente para completar um vazio que só a palavra de Deus é capaz de preencher. Temos pessoas que têm muito dinheiro, têm tudo, o que qualquer um aqui gostaria de ter, mas é vazio, é triste, é depressivo. Acho que 2 meses atrás, eu e a Bruna, a gente foi numa imersão. São palestras, né? 2 dias. E no último dia, quem ministrou lá foi o Pablo Marçal. E ele pode ter todos os defeitos que ele tem, irmãos. E não é o caso, não vem ao caso isso no momento. Mas eu fiquei meio assim com algo que ele falou. Ele falou, gente, eu moro no condomínio mais caro de São Paulo. Meus vizinhos são uma das pessoas mais ricas do estado de São Paulo. Eles têm tudo o que qualquer um aqui gostaria de ter. Só que ele falou que ele ia confessar algo lá e aquilo era real. Por muitas vezes, irmãos, ele teve que apartar brigas entre marido e mulher, entre pai e filho,
com arma de fogo, pessoas querendo se matar. E a gente está falando de pessoas que financeiramente estão satisfeitas, completas. E muitas vezes a gente acha que o nosso problema é o dinheiro, é a falta dele. Sabe, a gente pede, clama e faz campanha. Deus me dá um emprego, Deus me dá aquilo, Deus me dá isso. Se você me der esse carro, eu vou ser mais crente. Se você me der essa promoção, eu vou ser mais crente. Se você fizer isso, eu vou ser mais crente. E a gente clama, 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 clama. E quando recebe, irmãos, a gente ainda sente aquele vazio. Porque Deus ainda ele é tão misericordioso que Ele mostra, isso não vai te preencher. Mas você é meu filho, você pediu, toma. Só que não é isso que eu tenho para a sua vida. Não é isso que eu quero para você. E eu procurei, eu achei uma ilustração, eu particularmente gostei, eu queria trazer para vocês aqui. E a ilustração fala o seguinte: imagina você fazendo uma limpeza na sua casa e você, em uma prateleira um pouco mais alta, você encontrar uma Bíblia. E você puxa ela. Só que quando você puxa ela, vem poeira. Você olha para a capa dela assim, ó, toda empoeirada, toda suja. Sinal que faz um tempo que ela não é usada. E a aplicação disso é que o pecado na nossa vida, irmãos, não é do dia para a noite. O afastamento da presença de Deus não é dormir crente e acordei desviado. Leva um tempo, irmãos. Aquela Bíblia fechada ali, ela foi parar ali em cima limpa, só que no outro dia ela não amanheceu suja. Ela amanheceu limpa ainda. E o segundo dia ela estava limpa, o terceiro limpa, o quarto limpa. O quinto dia talvez já tinha algum resquício de poeira. E 1 mês, e 2 meses, e 3 meses, e 6, e 1 ano. Então, quando nós deixamos de ouvir a palavra de Deus, quando nós deixamos de abrir esse livro, é como se aquela poeira estivesse caindo sobre a gente. O primeiro dia você nem percebe. O segundo dia, você também não percebe. O primeiro mês já tem uma sujeirinha significativa, mas tá tudo bem. Terceiro, o quarto, quinto, sexto. Daqui a pouco, irmãos, 1 ano você só abre a Bíblia nos cultos de domingo, nos cultos de quarta, nos gemes, só busca a palavra de Deus. Quando a doença bate na sua porta, quando o desespero bate na sua porta. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Eles abandonaram a palavra de Deus. Eles se distanciaram da presença de Deus. Havia poeira em cima daquele povo. E Deus, com a sua infinita misericórdia, tocou o coração deles. Eu vou pedir para vocês abrirem Neemias capítulo 8. Irmãos, que capítulo lindo. Depois da reconstrução do muro, o povo percebeu que eles precisavam reconstruir algo muito mais importante que o muro. Eles precisavam novamente Deus na vida deles. A minha versão é a NVI, eu acho. O texto por si só, irmãos, já é uma pregação. Neemias capítulo 8 fala assim: já no 7º mês, todo o povo de Israel estava morando nas suas cidades. No dia 1º desse mês, todos se reuniram em Jerusalém, na praça em frente ao portão das águas.
Então pediram a Esdras, o sacerdote e mestre da lei, que trouxesse o livro da lei que o Senhor Deus tinha dado ao povo de Israel por meio de Moisés. Esdras levou o livro para o lugar onde o povo estava reunido, os homens, as mulheres e as crianças que já tinham idade para entender. E ali na praça, em frente ao portão, Esdras leu a lei para o povo desde o nascer do sol até o meio-dia, e todos ouviram com atenção. Irmãos, estamos falando de 6 horas de leitura. E se a Bíblia fala que todos ouviram com atenção, eu vou acreditar. 6 horas. E às vezes a gente passa 2 horas aqui na igreja agoniado, louco para ir embora. Culto domingo. Jogo do Brasil no domingo. Tem igrejas mudando o horário do culto, irmãos. E eu vi no Instagram que o pastor que muda o horário de culto está agindo com sabedoria, porque as pessoas vão estar bêbadas depois do horário do jogo, e acidentes, e pode ser brigas e tiroteios. Vai para o inferno, irmãos, com essa ideologia, com essa ideia. Que Deus tenha misericórdia, irmãos. Que Deus tenha misericórdia. Gosto de futebol, amo, irmãos. Não vou negar, amo. Minha sogra está aqui, ela sabe. Segunda-feira eu fui jogar bola no Kigol ali, estava tendo o jogo da Alemanha. A gente parou o futebol para assistir as cobranças de pênalti. O Paraguai venceu. A gente voltou a jogar bola, irmãos. Olha o tamanho do nível de apreço que eu tenho por esse esporte. Mas domingo eu vou estar aqui, irmãos, 5 horas. Para a honra e glória de Deus. Não vou mexer no meu celular, irmãos. Não vou. E eu vou aconselhar o pastor ainda, todo mundo que entrar, deixar o celular numa cestinha ali na frente. Vamos ver quem é crente, irmãos. E se o pessoal lá fora gritar, não fica dando glória aqui dentro, não. Aleluia. Glória a Deus. 6 horas de leitura, irmãos. E o povo estava atento. Esdras estava de pé num estrado de madeira que havia sido feito para aquela ocasião. À direita de Esdras estava de pé os seguintes homens: Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E de pé à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulã. Esdras ficou ali no estrado acima do povo e todos olhavam para ele. Quando abriu o livro, todos se levantaram e Esdras disse: Louvem o Senhor, o grande Deus. Todo o povo levantou os braços e respondeu: Amém, amém. Aí se ajoelharam e com o rosto encostado na terra adoraram a Deus o Senhor. Depois se levantaram e ficaram nos seus lugares. Então os levitas explicaram a lei para o povo. Os levitas eram Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebatai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josadabe, Anã e Pelaías. Eles iam lendo o livro da lei e traduzindo e davam explicações para que o povo entendesse o que era lido. E quando ouviram a leitura da lei, eles ficaram tão comovidos que começaram a chorar. Então Neemias, o governador, e Esdras, o sacerdote e mestre da lei, e os levitas que estavam ali explicando a lei, disseram a todo o povo: Este dia é sagrado para o Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem se lamentar nem chorar. Vão agora para casa e façam uma festa. Repartam a sua comida e o seu vinho com quem não tiver nada preparado. Este dia é sagrado para o nosso Deus, portanto não fiquem tristes. A alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes. Os levitas foram pelo meio do povo, acalmando-os, dizendo que não ficassem tristes num dia tão santo.
Então todos foram para casa e comeram e beberam alegremente, e o que eles tinham repartiram com os outros, porque entenderam o que havia sido lido para eles. Glória a Deus. Esse é o poder transformador da palavra, irmãos. Se a gente pegar, eu acho que um capítulo antes, e foi acho que na pregação do Dodô, ele me corrige se eu estiver enganado, tinha irmãos próprios judeus explorando os outros. Eu não sei se foi no do Dodô ou foi no do Johnny. Foi o seu, né? Irmãos que tinham mais, exploravam irmãos que tinham menos. E cobravam os juros mais altos. E tiravam aquele pouco que eles tinham. Esse era o cenário, irmãos. Uma cidade reconstruída, uma cidade fortalecida, mas a injustiça imperava dentro daquela cidade. E do versículo 1 até o versículo 3, a gente vê a fome daquele povo pela palavra de Deus, porque faltava algo. Havia um vazio dentro deles. Eles já eram uma nação, eles estavam de volta naquela terra que eles tanto amavam, mas algo ainda faltava. E foi o povo, irmãos, que implorou para Esdras ler a palavra. Não foi o pastor Johnny aqui em cima do púlpito esgoelando, irmãos, e implorando para a gente ler, para a gente estudar, para a gente ofertar, para a gente fazer aquilo. O povo sentiu essa necessidade. E a pergunta que eu deixo, a primeira: nós temos fome da palavra de Deus? Ou a gente apenas se alimenta de versículos esporádicos, de caixinha de promessa? Ou a gente é aquele crente que só se alimenta da palavra dos outros? Não, Fábio, mas eu assisto pregação todo dia. Amém, mas isso não é o suficiente, irmãos. A gente precisa abrir esse livro e deixar Deus falar conosco, pessoalmente, tete a tete. É isso que nos alimenta, é isso que nos dá força, é a palavra de Deus. E a gente precisa sentir fome, irmãos, disso, de buscar, de ler, de aprender. Acho que todo mundo aqui, no mínimo, faz 3 refeições por dia, não faz? Café da manhã, almoço e janta, talvez. Eu, particularmente, não janto, mas eu como à noite. Tomo um café, alguma coisa com pão assim. Porque o meu corpo pede, irmãos. Meu corpo pede. Eu não sei vocês, mas eu, quando estou com fome, sou um poço de mau humor, irmãos. Quem é assim? Levanta a mãozinha. É hora de confessar pecado, irmão. Não se esconda. Quem está com fome fica mal-humorado aqui. Ô, glória, amém. Deus vai libertar a gente disso, irmãos. Eu fico mal-humorado quando estou com fome, irmãos. Meu corpo está pedindo aquilo. E por que eu não fico triste quando eu deixo de ler a palavra de Deus? Meu espírito está pedindo, a minha alma está pedindo. Só que eu deixo de lado isso, irmãos. Coloco a culpa no sono, coloco a culpa no trabalho, coloco a culpa nos afazeres da casa. Mas quando eu estou com a fome carnal, eu não fuço um armário, eu não faço um ovo, não faço um miojo, não como uma bolacha, não como um pão, não bebo um copo d'água, eu faço qualquer coisa para suprir aquilo que eu estou sentindo. Mas quando eu deixo de ler a palavra de Deus e meu espírito, minha alma geme, eu dou desculpas. Amanhã eu faço, Senhor, me perdoa. Em 1 Coríntios 3,11, quem está no toque da palavra? Vitória. 1 Coríntios 3,11. Diz assim: porque Deus já pôs Jesus Cristo como o único alicerce, e nenhum outro alicerce pode ser colocado. Cristo é a nossa base, irmãos. Cristo é o nosso pão. Cristo é o nosso alimento.
A nossa casa precisa estar construída sobre a rocha. Quem é essa rocha? Jesus. Para quando vier o vento, para quando vier o terremoto, para quando a adversidade bater na nossa porta, a nossa casa não vai cair, irmãos. Não vai cair. Não é porque construímos ela, fizemos paredes fortes, as colunas, não tem nada a ver. É o alicerce, irmãos. É o alicerce que segura na casa. E o nosso alicerce é Jesus Cristo. O nosso alicerce, irmãos, é essa palavra aqui. É a boca de Deus. Em João 8, vai trabalhar, hein? João 8, eu vou ler o versículo 31 e o 32. Então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato os meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Glória a Deus. Essa palavra que liberta, irmãos. É ela que restaura. É ela que transforma. Do versículo 5 ao versículo 8 do capítulo 8 de Neemias, a gente vê a reverência pela palavra. Quando Esdras abre o livro, aquele povo, irmãos, automaticamente eles fazem o quê? Levantam as mãos, se ajoelham, se prostram com o rosto em terra e começam a adorar o nome do Senhor. Tem não sei se é provérbio, não é provérbio não, é um dito popular, né? Que fala assim que a gente só dá valor quando perde. E eles perderam a comunhão com Deus. Eles perderam a aproximação do livro da lei. E quando Esdras, ele abre aquele livro, todos vão ao chão, irmãos. Todos, todos. Falam que homens, mulheres e as crianças que já tinham uma noção do que é a verdade, se prostraram, se ajoelharam, colocaram seus rostos na terra, se humilharam diante daquele que é maior, que é mais poderoso. E uma Bíblia fechada, irmãos, ela não produz nada na vida de um crente. Nada. Isso daqui fechado é um livro, irmãos, qualquer. Mas aberto. Ela transforma vidas, transforma as famílias, transforma o luto em festa, transforma o cativeiro em liberdade. Do versículo 9 e versículo 10, do capítulo 8 ainda de Neemias, a gente vê o confronto da palavra. Neemias lendo, e aquele povo percebendo o quanto eles erraram. E Neemias lia, e o povo percebia o quanto eles estavam longe de Deus. E Neemias lia, e eles percebiam o quanto eles eram pecadores. E o quanto eles necessitavam da misericórdia e da graça de Deus. E a palavra, ela faz isso com a gente, irmãos. Ela confronta. Ela aponta o seu pecado. Mas depois ela consola. E ela mostra que existe um Deus que é grande e misericordioso. E o povo chorou. Chorou porque percebeu que era pecador. Percebeu que estava longe da presença de Deus. Mas Neemias, sabiamente, ele disse: não fiquem tristes, pois esse dia é santo. Esse dia é consagrado ao Senhor. Parem de chorar.
Parem de se entristecer. Esse dia é de Deus. E a alegria dele é a nossa força. E Deus não revela o nosso pecado para destruir a gente, nem para envergonhar a gente. Deus, ele revela o nosso pecado para ele aproximar a gente dele. Porque Deus não compactua com o pecado, irmãos. Deus não aceita o pecado. E por muitas vezes, sim, ele tira o tapete de cima da sujeira, irmãos. E eu quero confessar aqui mais um pecado para vocês, meu. Hoje é dia. Acho que esse domingo, semana passada. Eu não vou lembrar o dia, mas creio que foi semana passada. Eu e a Bruno Benjamin estávamos no carro. Estava aqui em Mariporã ainda, irmãos. Infelizmente, aqui nessa cidade tem um costume horrível dos motoristas de não darem seta, irmãos. Eu passei por essa situação e quase bati o carro. E o meu pecado é esse, irmãos. Eu chamei o condutor de... Vocês ouviram? Amém? Se meu filho estivesse aqui, eu não ia falar essa palavra de novo. E eu não fiquei bravo, não fiquei nada. Eu falei, mas... E meu filho guardou aquela palavra, irmãos. E fluiu e seguiu a viagem. Acho que ele viu alguma situação no trânsito também que ele observa demais. Ele... A Bruna já olhou para mim. E agora? Falei, filho, pelo amor de Deus. Ai, me perdoa. Ai, irmão. Falei, filho, não... Em vez de eu consertar, irmãos, eu acho que eu estraguei mais nada. Eu falei, Benjamin do céu, você só pode falar isso dentro do carro. Olha eu jogando o tapete em cima da sujeira, irmãos. Falei, filho, não fala essa palavra para ninguém. Você só pode falar aqui dentro do carro, quando você vê alguém fazendo alguma coisa errada. Olha, irmãos, misericórdia. Tá bom? Tá bom. Aí a Bruna, Fábio, eu falei, amém. Ele entendeu. Glória a Deus. Não falou mais essa palavra, irmãos. Oh, Jesus, me perdoa. Segunda. Ontem fomos trabalhar lá em São Paulo, atendemos, voltamos. Minha sogra me relata que nas brincadeiras dela com Benjamin e tudo mais, ela provocou ele lá do jeitinho que eles fazem lá, que ele gosta também. Adivinha o que meu filho chamou a minha sogra, irmãos? Ela estava falando lá, não sei o que, é sua casa, não sei o que, aquilo outro, tal. Aí a minha sogra falou, não, mas a minha casa tem 2 banheiros, e a sua, que só tem um, né? Aí ele ficou irado, irmãos, e vagabundo. Irmãos, quando a minha sogra falou isso, minha cara veio no chão. E eu fiquei mal, irmãos. Eu fiquei mal. Deus, ele fez exatamente isso daqui, irmãos. Ele tirou o tapete de em cima do meu pecado. Eu errei, irmãos, eu errei. Irmãos, eu fiquei com uma vergonha, mas tão grande. Eu fui para casa, eu fiquei mal. Eu fui orar, eu pedi perdão para Deus. A gente falou com ele de novo lá dentro de casa. Eu falei, Benjamin, nunca mais quero ouvir você falar essa palavra. O papai errou, o papai fez errado e Deus está triste com o papai. Falei exatamente assim. Eu não quero mais ouvir você falar essa palavra. É assim que Deus trata a gente, irmãos. Ele nos confronta, mas depois ele nos consola. E a gente precisa vigiar, irmãos.
A gente precisa vigiar. Todo cuidado é pouco, né? Não é o que dizem? Irmãos, eu fiquei triste por causa daquilo. Talvez é até engraçado para uns, mas eu fiquei triste. Eu fiquei triste. Olha o que, sabe, o exemplo que eu dei para o meu filho. E se ele chama uma professora lá na escola assim? Misericórdia, irmãos. Meu pai do céu. Sabe, aí a professora vai, mas no Instagram eles não postam negócio da igreja? Olha só o escândalo já vindo por uma coisa minúscula, irmãos. Minúscula. O que ele ouve lá dentro da casa dele? Quem que chama um ou outro assim lá dentro? É o pai que chama a mãe ou a mãe que chama o pai disso? É uma vergonha, irmãos. Isso é uma vergonha. E o arrependimento verdadeiro, irmãos, ele produz mudança verdadeira. Se realmente eu estou arrependido, eu estou falando isso para vocês, irmãos, jamais eu vou poder repetir essa palavra ou qualquer outra palavra dentro do carro, perto do meu filho, não estando perto do meu filho, estando sozinho dentro da minha casa, independente se tem alguém vendo ou não. E Deus não revela o pecado para nos destruir, e sim para nos aproximar e nos restaurar. Porque Ele quer que a gente viva uma vida diferente, uma vida nova. Ele se agrada com isso, ele se alegra com essa mudança, com essa restauração. E a alegria do Senhor é a sua força. E para ir para o final, o avivamento em Neemias não começou com um milagre, mas começou com uma Bíblia aberta. Glória a Deus. Talvez o milagre que a gente pede tanto para Deus só não chegou. E às vezes a gente está longe disso daqui, irmãos. Que às vezes a gente está longe da presença, da palavra de Deus. Às vezes a nossa vida não mudou para melhor, porque a gente se distanciou da presença de Deus. A gente se preocupou tanto em levantar muros ao nosso redor e esquecemos do mais importante, que é a busca da presença do Senhor. A gente se preocupou em se estruturar, em ter, em fazer, em ser reconhecido, em ter uma marca, e ser famoso, e ser influenciador de outras pessoas. Esquecemos da nossa base, esquecemos de Cristo, que é a nossa rocha. E quando a palavra de Deus ela ocupa o centro da nossa vida, irmãos, o pecado é revelado, isso precisa acontecer. O arrependimento acontece, isso é fruto do pecado revelado. Porque é impossível, irmãos, alguém ser descoberto, vamos falar assim, e continuar vivendo uma vida do mesmo jeito. A alegria é restaurada e o povo é fortalecido. Quando a palavra se torna o centro da nossa vida, há mudança, irmãos. Há mudança. Tem que ter mudança. Tem que ter alegria. Tem que ter festa. Tem que ter comunhão. Quem tem mais abençoa os outros que têm menos. Quem tem menos se alegra e ora pelo aquele que tem mais, para que Deus abençoe mais ainda. É isso. E o que tem ocupado o centro da nossa vida hoje, irmãos? A opinião das pessoas, as preocupações, contas, ou a palavra de Deus? O que é que tem ocupado o centro da nossa vida? É o que os outros vão pensar ou vão falar de mim? Ou é o que Deus pensa ao meu respeito? É isso.
No livro de Timóteo, Paulo exorta Timóteo, falou: eles podem, você não. Falando com as minhas palavras, tá? Você não, Timóteo, você é diferente. Você é diferente. Você é especial. Eles, deixa eles. Deixa eles. Você não, Timóteo. E o verdadeiro avivamento, irmãos, começa quando a gente abre verdadeiramente o nosso coração para aquilo que Deus já falou. A gente não precisa de uma revelação nova, irmãos. Tudo que a gente precisa está aqui. Está aqui. O sistema de hoje em dia fala que a Bíblia ela é ultrapassada. Não sei se vocês já discutiram com alguém e alguém falou essa baboseira para vocês. E para mim já aconteceu. E o Espírito Santo, ele teve misericórdia e colocou essa palavra na minha boca. Eu falei: vocês acham ultrapassado porque revela o pecado de vocês. É por isso que vocês negam tanto a palavra de Deus. Porque ela confronta o que você faz de errado. Só que nós precisamos, irmãos, que essa palavra nos transforme, nos molde. Precisamos ter o caráter de Cristo. Precisamos fazer o que Cristo fez. Os milagres que Ele fez? Talvez. Mas isso não é o mais importante, irmãos. A coisa mais importante que Cristo fez, irmãos, quando andou nessa terra, foi obedecer a Deus e à vontade dEle. E a vontade de Deus na vida de Jesus, irmãos, culminou em morte. Em morte, em sofrimento, em agonia, em desespero. Mas Deus o glorificou. O nome dele está acima de todos os nomes. Ele está assentado à direita de Deus Pai. Deus o glorificou, porque ele foi obediente. Ele sentiu tudo o que a gente sentiu aqui, irmãos. Ele não veio em forma de Deus nessa terra. Jesus sentiu fome, Jesus sentiu medo. Não sei se ele se decepcionou com os discípulos. Talvez sim, talvez não. Porque tem uma hora que ele fala, né? Até quando eu vou estar entre vocês? Ó, homens de pequena fé, vocês veem tanto e não aprendem. Vocês leem tanto e não aprendem. Vocês andam comigo, vocês veem os milagres. E o coração de vocês ainda está duro. Vocês não entendem ainda o que eu quero para vocês. E na revistinha, na conclusão, eu achei bem interessante e eu resolvi finalizar com ela. Lá na página 44, fala assim que ao concluir essa lição é importante considerarmos aqui algumas verdades espirituais. A primeira é lendo a palavra de Deus que nos tornamos sensíveis ao que o Senhor pede de nós. A segunda, nosso coração fica melhor preparado para a celebração de louvor e adoração a Deus depois que é quebrantado pelo Senhor. Irmãos, essa é a importância de você já vir para o culto preparado. Não é vir para o culto para se preparar, irmãos. A gente está cansado de ouvir que o culto começa onde? Dentro da nossa casa. O culto começa dentro da nossa casa. Então toda quarta, toda segunda, no Gêmeos, todo domingo, a gente já precisa vir com o coração quebrantado, irmãos.
sedento de ouvir a palavra de Deus, como esse povo estava, implorando para que a palavra de Deus fosse lida, fosse ministrada a eles. Não chegar aqui, ajoelhar ali e ficar chorando, clamando misericórdia, Deus me perdoa pela semana horrível que eu tive. Que isso, irmãos? Como você espera chegar domingo para pedir perdão pelos seus pecados?